Isaías, capítulo 26, versículo 18. Amor? Isaías 26, 18 diz: Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz o vento, não trouxemos salvação à terra, não demos à luz os habitantes do mundo. Pai, queremos colocar diante do Senhor, Deus, a Tua palavra, que é o que nos traz alimento, é o que nos traz vida e é o que nos encoraja a acreditar que o Senhor nos chamou para fazer a diferença. Diga comigo, meu irmão, misericórdia. Sabemos que essa palavra é dirigida à nação de Israel. Deus, quando lá em Gênesis chama Abraão, ele diz: Abraão, através da sua vida, eu vou abençoar todas as nações. Todas as famílias, todas as nações serão abençoadas porque eu te escolhi. Esse era o propósito de Deus, que toda a terra fosse abençoada. E Deus tinha um propósito para Israel. Deus queria que Israel fosse como uma árvore, como uma figueira, mas não só para dar frutos. Deus queria que Israel alimentasse as nações. Deus queria que as nações fossem até Israel para receber. O sonho de Deus era que as nações chegassem e pudessem sentar debaixo da figueira para se deleitar naquela sombra maravilhosa. Isso era o que Deus queria, que as nações olhassem para Israel e dissessem: nós também queremos servir a esse Deus. Nós também queremos adorar a esse Deus. Nós também queremos ser protegidos por esse Deus. O propósito de Deus era esse, era justamente como aconteceu com Naamã. Logo em seguida de ser curado, ele falou para o profeta Eliseu: eu quero um pouco dessa terra. Eu não servirei a nenhum outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Mas na verdade, sabemos que não foi bem assim. Sabemos que a nação não correspondeu como Deus esperava. E aí eu quero lhe levar lá para João capítulo 1, versículo 11, que João diz: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. A nação simplesmente não recebe a salvação. Ela não cumpre o propósito de Deus. E Jesus olha para essa nação em Lucas 19:44 e diz: também a lançarão por terra você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Outra história também que relata isso é Marcos capítulo 11, em que Jesus está indo para Jerusalém e ali, ao passar por Betânia,
ele vai até uma figueira esperando que tivesse frutos para que ele se alimentasse. A figueira, gente, é um símbolo de Israel até hoje. E a história vocês sabem. Jesus olha para aquela figueira, vê ela seca, sem fruto, e diz: nunca mais ninguém comerá de um fruto seu. E no outro dia, os discípulos passam pelo mesmo lugar e vê simplesmente a figueira seca. A figueira secou. Diga comigo, quando a figueira seca, Deus está dizendo: o teu tempo acabou. A tua oportunidade passou, é isso que Deus disse. Deus simplesmente disse àquela figueira: você não cumpriu o seu propósito. Você não atendeu ao seu chamado. Isso é muito sério, gente. Isaías havia profetizado sobre isso. E ele fala mais uma vez: Israel engravida, mais uma vez se contorcendo de dor. Mas Israel não consegue dar à luz. Israel simplesmente não consegue cumprir o propósito de Deus. Isaías fala: nós engravidamos, nos contorcendo de dor, mas o que nós geramos foi o vento. Isaías simplesmente está dizendo: nós não geramos nada. E nós sabemos que o projeto, o plano, a perfeição de Deus para nossas vidas era simplesmente para que pudéssemos dar frutos, gerar frutos, e que esses frutos permaneçam. Quando Isaías fala que que a nação não deu a luz ao mundo, a nação deixou de cumprir o que Jesus fala em Mateus 5, 13 e 14. Um versículo bem conhecido por todos vocês. Sejamos sal para a humanidade e luz para o mundo. Mas a verdade é que a figueira seca, o tempo passa, a oportunidade escapa nas mãos da nação de Israel. Israel simplesmente não cumpre o seu chamado. E aí, quando o Messias veio, diga aleluia, ele fez toda a diferença. E é justamente sobre isso que eu quero refletir com todos vocês hoje. Todos nós enfrentamos batalha, dificuldades. Todos nós somos olhados por alguém que desacredita, que diz: você não tem jeito. Eu, fulaninho, não boto fé não. Mas Deus enviou Jesus para ser o modelo para todos nós. E hoje a gente vai aprender com Ele como é importante, primeiro, nós reconhecermos, gerar essa identidade dentro de nós, para que possamos cumprir o nosso chamado.
O apóstolo Paulo foi uma das vítimas de Jesus. Quando Paulo fala lá, 1 Coríntios 9, 26, 27, ele está dizendo simplesmente: eu corro para o alvo, porque eu não quero combater ao vento. Paulo estava dizendo, sabe o quê? Eu tenho um propósito. Eu sei para onde eu tenho que ir. Era essa convicção que Paulo deixa para nós aqui, nesse texto. Paulo simplesmente estava dizendo: Deus me engravidou de algo. Deus lançou uma semente sobre mim. E Paulo sabia que tudo aquilo que ele passou naquele encontro com Jesus foi para que ele atendesse o chamado dele. Não só atender, como também cumprir, gerar. Foi isso que ele mais fez. Paulo estava dizendo: eu não vou abortar essa semente. Eu quero que você abra o seu entendimento comigo nessa noite. Deus engravidou Noé de uma arca. Deus engravidou Moisés do tabernáculo, da arca da aliança. Deus engravidou Josué de Canaã, da terra prometida. Mas foram eles os responsáveis por gerar todos os propósitos. Deus nos engravida, mas quem dá a luz somos nós. Você está me entendendo? Deus já colocou um propósito em cada um de vocês, em cada um de nós. Mas a responsabilidade está em nossas mãos. E aí reflita comigo, o que é que você tem gerado? Sabe, nós como igreja, estou falando como igreja do amor, a gente ensina. A gente ensina a você ler, a você buscar. Quem é discipulado aqui sabe. A gente trata de tudo e sempre orientando conforme a palavra. Isso é a direção de Deus. Devemos buscar orientação em sua palavra, na Bíblia. A Bíblia é maravilhosa, é apaixonante, gente. Mas se você não colocar em prática na sua vida, você não está preparando a terra para uma boa semente. Essa é a verdade. Não adianta só você chegar na igreja e ver os pastores apontando uma direção. Se você não segue, se você não compreende que aquilo é para o cumprimento do seu chamado. Um mapa, ele aponta lugares, aponta destinos, mas um mapa não escreve uma história. Deus nos dá a visão. Jesus conta uma parábola do semeador que saiu para semear aquela semente. Mas é a terra que sempre precisa responder a semente. Então, se você não preparar essa terra, se você não deixar essa terra fértil, que é o seu coração, a semente não vai brotar. Pode ser duro, mas é verdade.
pastor, o senhor está dizendo que eu não vou. Não estou dizendo não. Eu estou afirmando. Se você não preparar o seu coração na fertilidade espiritual para você receber uma palavra de Deus para o seu próprio crescimento, essa palavra ela entra e encontra uma terra improdutiva. Como Jesus mesmo fala, aquela semente que caiu no meio das pedras, brotou, mas logo morreu, sem raiz. Essa é a importância que nós devemos dar para o nosso coração. A terra sempre está aqui, é o nosso coração. E nós estamos aqui diante de uma multidão, e eu creio de todo o meu coração que todos vocês têm um chamado de Deus. Eu não estou falando aqui de cargo de igreja, de posição, nada, não é isso. É o seu propósito de vida. É o seu propósito de vida. Nós precisamos responder à semente que Deus já lançou sobre nossas vidas. Precisamos responder à visão. Precisamos gerar a visão que Deus nos deu. Deus engravidou de mim e de você. E aí agora eu vou te mostrar como foi isso. Pastor, como assim? Estou grávido. Estou falando de um ambiente espiritual. Eu estou falando de uma obra infalível. E foi essa obra que Jesus cumpriu. Uma obra santa, no qual eu e você fazemos parte dela. E tudo começou, sabe quando? Quando Ele enviou Jesus. E Jesus começa o seu ministério de uma forma simples, com sinais, pregando o Evangelho, operando milagres. Uma hora prega para uma multidão, outra hora prega para poucos. Resistindo às tentações. Mas o melhor de tudo é somente a gente saber que Jesus respondeu a tudo isso. Ele respondeu o que a nação de Israel não conseguiu gerar, Ele gerou. E eu e você já fazíamos parte desse plano antes de chegar esse século. E Jesus cumpriu seu propósito com uma convicção. Nós vemos ele uma hora se deparar com os fariseus, com os escribas, com os mestres da lei. Vemos alguns blasfemar contra ele, dizer que ele é filho de Beelzebu. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você viu Jesus baixar a cabeça para ele? Você viu Jesus recuar em algum momento? Ele tinha convicção que ele foi enviado para enviar. Ele tinha convicção que o plano que ele fazia parte
é infalível. Eu não sei se você está me entendendo, mas esse mesmo plano é o meu e é o seu. Nós estamos aqui em Paulista para cumprir um chamado em nossas vidas, para cumprir um propósito em nossas vidas. É muito mais do que a gente abrir a mão e dizer, é de Paulista para o mundo. Ei, não são palavras não, eu estou falando de atitudes. Eu estou falando de postura, posicionamento. Devemos nos posicionar. Sabe, todo dia vai ter uma palavra ao contrário. Todo dia vai ter alguém dizendo que você é uma farsa. Tem dia que a gente tem que chorar sozinho com Deus e dizer a Ele: Pai, eles não sabem o que fazem. Devemos nos inspirar daquilo que Jesus nos ensinou. Nós fomos chamados para chamar. Você está aqui na Igreja do Amor porque você foi chamado para chamar as multidões. Esse é o propósito. Você vai entender comigo logo em seguida. João 17, versículo 1. Fala justamente do momento em que Jesus está conversando com o Pai. Justamente mostrando o cumprimento do propósito, da missão dele na terra. E no versículo 1 diz assim: depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para os céus e disse: Pai, chegou a hora, revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também a Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. Podemos aprender logo de cara aqui que aquele que fala de Deus para os homens deve também falar dos homens para Deus. Foi isso que Jesus fez. No versículo 4, Jesus está dizendo: Pai, eu completei a obra que me enviaste para fazer. Mas que obra é essa, pastor? É a obra da cruz. Jesus está falando aqui dessa obra que o Pai mandou ele fazer. Jesus está dizendo: os homens estão prontos para levar a minha visão. É isso que Jesus está dizendo. Eu preparei. Jesus está dizendo aqui: eu preparei a terra. E as sementes brotaram. E agora eles irão gerar os frutos. No versículo 9, Jesus reconhece que toda a glória deve ser dele. Jesus está falando justamente: Pai, o Senhor me confiou alguns homens, mas na verdade eles são teus. E no versículo 19, Jesus diz: eu me santifico a mim mesmo, para santificar a eles. Outro aprendizado: só tem poder para falar aos homens aquele que tem intimidade com Deus. Jesus
Fala aqui, ó. Eu me santifico a mim mesmo para santificar a eles. E no cumprimento do chamado, vou lhe mostrar agora que eu e você estávamos lá. Versículo 20. Ele diz: não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Não sei se você entendeu, Jesus aqui está dizendo: eu já peço, Pai, pelos milhares. Eu já peço, Pai, pelaquela multidão de paulistas. Eu já peço, Pai, pela igreja do amor, que vão chegar até o Senhor pela palavra pregada por eles. Mas vale ressaltar, voltando para João capítulo 1, 11, que diz: ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Aí eu te pergunto, o que é que você tem feito com o seu chamado? Sabe, nós podemos ver que uma multidão seguia Jesus. Mas o plano dele era com 12. O plano dele já estava incumbido, a traição de Judas. Quando ele entrega essa obra-prima que ele completou na terra ao Pai, aqui tem 11 discípulos. Mas logo em seguida, o Espírito Santo revela o 12º. Não importa como, para quem a gente pregue, nem aonde a gente pregue, mas nós fomos chamados para gerar, e nós só conseguimos gerar aquilo que nós temos. E aí está a importância da gente preparar essa terra, preparar o nosso coração. Podemos tirar mais um aprendizado. Se você não consegue influenciar todos, influencie pelo menos alguns. Não é obrigado você salvar uma multidão. Nós não estamos falando de quantidade. Não, nós estamos falando de propósitos. E eu tenho convicção que se para cumprir o meu chamado na vida falte uma alma para eu alcançar, eu me alegro por isso. Deus pode me guardar depois disso. Eu só não quero abortar o meu chamado. Eu não quero ser como a nação de Israel. Deus enviou Jesus para que pudéssemos como Ele praticou. Sabe? Deus colocou um chamado dentro deles. Mas todos eles precisaram gerar isso. Não é verdade? Como foi a vida dos discípulos quando saíram de 2 em 2 pregando, tentando expulsar demônio e não conseguiram? Foi dificuldade ou não foi? Mas eles enfrentaram, eles cumpriram. E aí é onde eu quero chegar. Deus, Ele aponta o destino, mas somos nós os responsáveis para escrever essa história com Ele. A responsabilidade está em nossas mãos. Não adianta nós chegarmos
numa atmosfera dessa, como nós chegamos hoje aqui nesse culto, receber um louvor, adorar, se entregar. Se quando a gente passa do portão da igreja, a gente não coloca em prática o nosso chamado. Você veio até esse lugar com um propósito, seja você cristão ou não. Deus te trouxe aqui com um propósito. Talvez você não tenha entregue sua vida a Jesus, mas hoje você pode continuar sem Ele. É uma decisão sua. Mas você sabe que Ele tem um propósito na sua vida. E não adianta a gente fugir de Deus. Não adianta a gente adiar o chamado dele para nossas vidas. E para finalizar, eu quero reforçar mais uma vez a nossa responsabilidade de gerar frutos no reino de Deus. Nós podemos ver o quanto cada um de nós geramos frutos. Porque os frutos, eles não são gerados com aquilo que nós falamos. Ele é gerado no nosso secreto. É no secreto. Quando a gente fala da intimidade com Deus, a intimidade com Deus não se resume a um microfone. Isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Fé dentro do meu coração gerando na intimidade com Deus. Quem diz o que cada um de nós é e vai ser é justamente aquilo que a gente entrega ao Pai no secreto. E aí eu quero encorajar você hoje. A gente vai encerrar aqui de uma forma profética. Quantos aqui entendem que tem um chamado? Quantos aqui entendem que tem um chamado de Deus para a sua vida? Fique de pé no seu lugar. Se você confessou que você tem um chamado, você vai louvar comigo agora, declarando que hoje o novo tempo chegou sobre a sua vida. E aí nós vamos louvar.